Alguém por quem você se importava profundamente simplesmente virou as costas, te deixou de lado, rejeitou sua presença, ou até mesmo terminou com você sem qualquer aviso. E agora, passado algum tempo, você percebe que aquela pessoa ainda ocupa um espaço dentro de você. Talvez nesse exato momento, você esteja vivendo essa dor silenciosa, sem saber ao certo o que fazer para virar esse jogo. É importante entender algo fundamental. Há uma diferença gigantesca entre correr atrás de alguém com desespero e saber agir de forma inteligente, estratégica e emocionalmente equilibrada. Enquanto uma postura afasta, a outra tem o poder de gerar impacto, provocar dúvida e até mesmo fazer a pessoa repensar a decisão de ter te deixado. Neste vídeo, eu vou te revelar 5 atitudes poderosas que têm o potencial de mudar completamente a dinâmica da relação. Atitudes que, ao serem colocadas em prática, despertam o interesse e o arrependimento em quem te rejeitou. E o mais interessante, você não vai mais correr atrás, porque ao final disso, será essa pessoa quem irá se questionar: por que eu deixei alguém assim escapar? O que você vai aprender aqui não são conselhos vazios ou teóricos. São passos claros, objetivos e baseados em fundamentos sólidos da psicologia comportamental e profunda. Conhecimentos que a maioria das pessoas sequer ouviu falar. São atitudes que operam em um nível sutil, mas intensamente eficaz. Então fique comigo até o final, porque a 4ª atitude que eu vou te mostrar tem um poder transformador. Ela cria um impacto emocional tão profundo que é capaz de fazer com que até mesmo os corações mais indiferentes comecem a te enxergar de uma forma totalmente nova. Você já sentiu o peso de ser rejeitado por alguém que você entregou tudo de si? Talvez tenha se perguntado no silêncio da sua dor o que poderia fazer para que essa pessoa percebesse o que perdeu. Não por vingança, mas porque no fundo ainda existe um sentimento que grita por compreensão. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos ganha força no inconsciente, e o mesmo acontece com quem nos rejeita. Quando alguém nos descarta, não é o fim, mas o início de um processo psíquico que, se bem compreendido, pode inverter os papéis. Neste vídeo, você não vai aprender truques superficiais. Vai mergulhar profundamente em uma jornada de autoconhecimento que, ao ser vivida com verdade, inevitavelmente altera a percepção de quem um dia te rejeitou. Imagine a cena. A mesma pessoa que antes parecia indiferente agora reaparece, movida por algo que ela mesma não entende. Um magnetismo que não é mais seu corpo, nem suas palavras, mas a sua presença transformada. Jung chamaria isso de individuação, o despertar da sua essência mais autêntica, que atrai não pela carência, mas pela completude. Quando você para de correr atrás e começa a caminhar em direção a si mesmo, uma energia invisível começa a se formar. E é essa energia que será impossível de ignorar. Você não está aqui por acaso. A dor da rejeição é, na verdade, um chamado profundo para que você pare de tentar ser aceito e comece a se aceitar. E, ironicamente, é exatamente isso que acende a centelha do arrependimento em quem te virou as costas. Este vídeo é um convite para inverter a lógica emocional que te aprisiona, não com manipulações, mas com consciência. Porque quando você ativa os arquétipos certos dentro de si, o inconsciente do outro responde. E é por isso que hoje eu vou te revelar 5 atitudes fundamentadas na psicologia profunda que fazem com que quem te rejeitou repense tudo e, sem entender como ou porquê, sinta a necessidade de voltar. Mas antes, é preciso que você esteja preparado para uma verdade. Só quem se reencontra consegue fazer o outro sentir sua ausência. O que vem a seguir não é sobre reconquistar alguém. É sobre se tornar impossível de ser esquecido. Fique comigo até o final, porque cada atitude revelada aqui não é apenas uma estratégia de retorno, mas um passo rumo ao seu renascimento interior. Quando você souber aplicá-las com autenticidade, não será você quem vai implorar, será o outro. E isso não porque você forçou, mas porque se tornou inevitável.
Na maioria das vezes, após a rejeição, o impulso imediato é buscar explicações, reconciliação ou, no mínimo, um fechamento. No entanto, Jung nos lembra que o inconsciente age em silêncio, e é nesse silêncio que começa a transformação mais poderosa. Quando você se retira sem clamar por atenção, você rompe com o padrão arquetípico do perseguido, e isso desestabiliza o outro. A ausência, nesse caso, se torna mais eloquente do que qualquer palavra. A psique do outro começa a preencher esse silêncio com projeções, dúvidas e memórias, todas inevitavelmente distorcidas pelo vazio que você deixou. O silêncio consciente não é ausência passiva, é presença não verbal. Ele exige maturidade emocional, e por isso é tão raro. Quando você não reage, você quebra o ciclo de dependência emocional que a rejeição tenta alimentar. Você deixa de ser previsível, e isso faz com que a mente do outro entre em alerta. Jung dizia que o que você resiste, persiste. E quando você não resiste ao afastamento, não o persegue, você interrompe a energia que alimentava a rejeição. E é nesse ponto que algo começa a mudar dentro do outro. Imagine a confusão mental de alguém que esperava sua reação imediata, talvez desespero, choro ou insistência, e recebe no lugar disso uma ausência serena. Não há mais a narrativa confortável de ele ou ela ainda me quer. Há agora um vazio que não pode ser controlado, que não se curva às expectativas. Isso ativa o arquétipo do caçador no outro. Aquilo que foge desperta o desejo de captura. É o início da inversão. Você deixa de ser o rejeitado e começa a se tornar o desejado. Mas atenção, esse silêncio não é um jogo, é um processo de cura. Você não se cala esperando que o outro volte. Você se cala para ouvir sua própria alma. E quanto mais você mergulha nesse silêncio interior, mais você se distancia do medo da solidão. Jung acreditava que só quando enfrentamos a solidão com coragem é que nos libertamos da sombra da carência. E é essa nova postura, silenciosa, íntegra, firme, que começa a mexer com a mente de quem te deixou. Essa é a primeira atitude. Retirar-se com dignidade. Não por orgulho, mas por respeito a si mesmo. É o primeiro passo da individuação, do retorno à sua essência. Quando o outro perceber que você não precisa mais dele para se sentir inteiro, ele começará, mesmo inconscientemente, a se perguntar se não foi ele quem perdeu algo raro. E nesse momento, a semente do arrependimento começa a brotar. Após o silêncio, inicia-se um processo ainda mais profundo, o da reconstrução. A rejeição costuma nos despedaçar, mas Jung via nesse colapso uma oportunidade. Você não se tornará iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, o momento de dor é uma chance de integrar a sombra e começar a se reconstruir, não como uma versão mais agradável de si, mas como sua versão mais autêntica. E isso é irresistível. É nesse estágio que você começa a se reconectar com o que deixou para trás enquanto tentava agradar o outro. Seus sonhos, suas paixões, seus desejos esquecidos. A rejeição não foi um fim, foi um espelho. E ao reconstruir sua identidade com base no que é verdadeiro, você passa a irradiar uma energia diferente, uma que não implora por afeto, mas que atrai por autenticidade. Esse é o segundo movimento que faz o outro sentir sua falta de verdade. A transformação visível. As redes sociais, os encontros casuais, as palavras que chegam por terceiros, tudo passa a ser canal de percepção dessa sua nova versão. Mas cuidado, não se trata de mostrar, mas de ser. Não adianta fingir mudança, porque o inconsciente do outro perceberá a dissonância. Jung nos ensina que tudo o que é falso cai, mais cedo ou mais tarde, sob o peso da própria ilusão. Mas o que é real permanece. Que o seu novo eu precisa ser real. Conforme você se reinventa, o outro começa a reviver momentos, lembrar falas, imaginar cenários que poderiam ter sido diferentes. A mente humana não suporta a ideia de ter perdido algo valioso. E quanto mais sua presença se mostra evoluída,
mas o outro começa a reinterpretar o que viveu com você. O que antes parecia descartável, agora ganha valor. E isso ativa um gatilho emocional poderoso. A culpa por ter deixado escapar o que só agora se mostra essencial. Essa é a segunda atitude. Reconstruir-se de dentro para fora. Não para provar nada, mas para se tornar inteiro. Porque pessoas inteiras não imploram por amor, elas inspiram amor. E quando você inspira, você se torna inesquecível. Existe uma força invisível que conecta as pessoas para além das palavras, a energia. Jung chamou isso de sincronicidade, acontecimentos ligados não por causa e efeito, mas por sentido. Quando você se reconstrói emocionalmente e se alinha com sua verdade interior, você começa a emitir um novo tipo de frequência. E quem te rejeitou sente isso, mesmo que não entenda. Algo muda no ar. A percepção da sua presença se torna diferente, mais magnética. Esse magnetismo não vem de aparência ou status, mas de um estado psíquico elevado. Uma pessoa que se conhece, que mergulhou em suas sombras e emergiu mais consciente, carrega uma aura de poder silencioso. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é nesse despertar que sua energia se transforma. Você passa a ocupar um novo lugar dentro do inconsciente coletivo das pessoas ao seu redor, inclusive daquela que te rejeitou. A dinâmica muda. O outro sente que já não tem mais controle sobre você. Aquela previsibilidade emocional que o fazia se sentir seguro em te afastar desaparece. E no lugar dela surge o incômodo da dúvida. Será que perdi algo que nunca mais vou encontrar? É aí que a rejeição começa a se transformar em arrependimento. A lembrança de você se mistura com a ausência da sua antiga vulnerabilidade. E o novo você, agora emocionalmente forte, se torna um mistério sedutor. Essa mudança energética não se comunica por palavras, mas por presença. Sua postura, seu olhar, sua paz, tudo isso começa a falar mais alto do que qualquer tentativa de reconquista. Jung falava do self como a totalidade psíquica do ser. E quanto mais você se aproxima do seu self, mais você se afasta da necessidade de ser escolhido e mais você passa a ser desejado, porque ninguém resiste a alguém que está em paz com sua própria alma. Essa é a terceira atitude: elevar sua energia através da autenticidade, da cura interior e do reencontro com o self. Quando você faz isso, quem te rejeitou sente, sem saber explicar, que algo mudou e que talvez agora seja tarde demais. E esse pensamento pode ser devastador para quem achava que sempre teria você por perto. Um dos aspectos mais profundos da rejeição é o vínculo inconsciente que permanece mesmo depois da separação. Carl Jung compreendia isso como uma forma de ligação arquetípica, algo que transcende o racional e se estabelece no inconsciente como um fio invisível entre duas almas. Esse vínculo, muitas vezes, é mantido vivo não por amor genuíno, mas por dependência emocional. E enquanto ele existir, você continuará sendo emocionalmente acessível, mesmo à distância. A quarta atitude, então, é romper esse vínculo silencioso. Isso exige um ato de coragem interior, deixar ir de verdade. Não como um jogo de orgulho ou manipulação, mas como um gesto de libertação. Jung afirmava que aquilo a que você resiste, persiste, e isso vale para o apego oculto. Ao aceitar a perda como uma etapa do processo de individuação, você se desprende da necessidade de retorno. E é exatamente nesse ponto que o retorno se torna mais provável. Essa quebra energética é sentida pelo outro com uma força avassaladora. A pessoa percebe, muitas vezes de maneira inexplicável, que perdeu o acesso ao seu mundo interno. Já não há mais aquela ligação psíquica que garantia sua presença mesmo em silêncio. Você não está mais esperando. E é essa ausência absoluta, emocional, energética, espiritual, que provoca o abalo. O inconsciente do outro começa a buscar o que foi perdido, como quem desperta de um sonho e se dá conta de que o tesouro já não está ali. Essa atitude também revela o seu renascimento. Romper com o apego
É afirmar que sua alma está pronta para algo maior. Você deixa de viver pela memória de um passado e começa a viver pela construção de um futuro. A dor que te fez sangrar agora se torna cicatriz, e essa cicatriz não enfeia, ela fortalece. Pessoas maduras espiritualmente carregam cicatrizes como troféus, e isso é profundamente magnético para quem ainda vive na superficialidade das emoções não resolvidas. Quando você rompe o vínculo de dependência, você se torna intocável emocionalmente. Não frio, mas inteiro. E para quem te rejeitou, isso é um choque. Porque, no fundo, o poder da rejeição estava no controle que o outro acreditava ter sobre você. Quando esse controle desaparece, o desespero começa. E é aí que muitos voltam. Não por amor, mas pelo pânico de perder algo que só agora entenderam ser essencial. A última atitude não é sobre o outro, é sobre você. Jung dizia que a meta mais profunda da vida é a individuação, o caminho que leva cada ser humano a se tornar aquilo que realmente é. Quando você começa a trilhar esse caminho, você deixa de orbitar em torno da necessidade de aprovação, validação ou retorno. Você simplesmente vive. E isso é revolucionário. Quem vive em função do passado, estagna. Quem se move em direção ao seu destino, floresce. Nesse novo estado de consciência, você deixa de esperar por alguém que não soube te ver e começa a enxergar a si mesmo com os olhos da alma. Você descobre talentos, propósitos, paixões adormecidas. Sua vida se preenche de sentido, não porque alguém voltou, mas porque você finalmente chegou em si mesmo. A rejeição foi o empurrão para o seu renascimento. O abandono do outro revelou o quanto você havia se abandonado. E agora, você está de volta. A partir desse ponto, não há mais carência disfarçada de esperança. Há abundância emocional. Você se torna um imã natural. As pessoas percebem sua presença como algo raro, porque ela não depende de ninguém. Ela irradia de dentro. E o mais interessante, é nesse momento de plenitude que, inevitavelmente, quem te rejeitou sente o peso da ausência, porque agora você não é mais o mesmo. E talvez eles não tenham mais lugar na sua nova versão. Essa quinta atitude, seguir em frente com coragem rumo ao seu destino, é a mais poderosa de todas. Não porque ela provoca alguém, mas porque ela te cura. E quando você se cura, você se torna inteiro. E quando você está inteiro, quem ainda está fragmentado sente sua ausência como um abismo. E pode implorar para voltar, mas você já não estará mais esperando por isso. E aqui está a verdade mais profunda de toda essa jornada. Talvez o maior presente da rejeição seja a chance de se encontrar. De verdade. De se reconstruir, de se libertar, de se amar. E quando isso acontece, tudo muda, dentro e fora. Quem te rejeitou pode até voltar, mas você agora já voltou para si mesmo. E isso é o que torna você impossível de ser esquecido. E agora que você percorreu cada uma dessas 5 atitudes, é hora de olhar para trás e compreender o que realmente aconteceu dentro de você durante esse processo. A rejeição foi apenas o estopim. O que veio depois foi a sua reconstrução. Você resgatou sua dignidade, reorganizou seu mundo interno, silenciou a necessidade de aprovação e redescobriu o seu valor. E isso por si só já é maior do que qualquer retorno que alguém possa tentar te oferecer. Porque no fundo, o que foi perdido não foi a pessoa, foi você mesmo. E agora você está de volta. Jung nos ensinou que não existe despertar de consciência sem dor. E você sentiu. Sentiu como poucos, mas ao invés de permanecer preso à ferida, você fez dela um portal. E através dele, atravessou para uma nova versão de si mesmo. Mais consciente, mais centrado, mais inteiro. Aquele que um dia implorou por atenção já não existe. E o mais impressionante é que, ao deixar de implorar, você se torna irresistivelmente magnético para quem antes te ignorava. Não por força, não por estratégia, mas porque sua energia mudou. Sua alma agora vibra em outra frequência. O que você fez aqui não foi um jogo para fazer alguém voltar. Foi uma jornada de retorno à sua essência. E, ironicamente,
É esse retorno que faz com que os outros desejem reencontrar o que perderam em você. Mas agora você não está mais carente de amor. Você é a própria fonte. E quem quiser estar ao seu lado, terá que estar pronto para te encontrar no seu nível, na sua profundidade, na sua luz. Porque você não é mais o mesmo. E isso é o que assusta e atrai. Então, antes de terminar este vídeo, te convido a olhar com carinho para essa trajetória. Perceba o quanto você evoluiu. E se você sente que esse conteúdo te tocou de alguma forma, compartilhe nos comentários o que mais te marcou. Porque quando você escreve, você ancora. E quando você ancora, você transforma. Essa é uma forma simbólica de selar esse momento de virada, de deixar registrado: eu despertei. E isso ninguém mais pode tirar de você. Se esse vídeo te ajudou a enxergar a si mesmo com novos olhos, curta. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por mim, mas por você, para continuar recebendo conteúdos que falam com a sua alma. E se conhecer alguém que está passando por um processo parecido, envie esse vídeo. Às vezes, uma palavra no momento certo pode salvar alguém do abismo do autoabandono. E se você chegou até aqui, lembre-se, quem te rejeitou pode até implorar para voltar, mas você já não depende mais disso, porque agora, finalmente, você voltou para o seu próprio coração.